Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a evangelista Márcia. Eu congrego ali na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, situada na QR 121, conjunto F, lote 26, sob a direção do pastor João Batista e pastora Lindinalva. Nossos pastores presidentes são a pastora Eloíde Ramos e pastor Gideon Ramos. Hoje nós vamos estar lendo o livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando o louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre os fundamentos, vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Nós vemos em Esdras, capítulo 3, que chegando o 7º mês, os filhos de Israel, ele se ajuntou como um só homem em Jerusalém, ou seja, um só objetivo. E levantou-se Jesua, filho de Zadok, filho de Sealtiel e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. E eles firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles.
E eles ofereciam holocaustos de manhã e de tarde. E Jesus e seus irmãos, como um só homem, eles vigiavam os que faziam a obra na casa de Deus. E quando os edificadores lançaram esses alicerces do templo, eles se apresentaram aos sacerdotes. E os sacerdotes já estavam paramentados, ou seja, eles já estavam preparados com trombetas e os levitas com saltérios para que eles louvassem ao Senhor. E eles cantavam, eles celebravam ao Senhor, e isso fazia com que eles sentissem uma grande emoção, a grande presença do Senhor. É algo que não se tem como explicar. A presença de Deus, ela é algo inexplicável. A bondade de Deus é inexplicável. Até fala aqui que porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E todo o povo se alegrou com um grande júbilo. E os sacerdotes e levitas que eram mais velhos, que viram a primeira casa, como ficou, eles não acreditavam no que estavam vendo. Essa segunda casa. Por quê? Por que eles não acreditavam naquilo? Porque era diferente, não estavam mais adorando ao Senhor ali. E quando levantaram o altar, essa segunda casa, eles levantaram com grande júbilo, com grande alegria, com grande voz. E a palavra vem falando aqui em Esdras que era um júbilo e uma alegria tão grande, tão imensa, que as vozes de choro se misturou com as vozes de júbilo. E não se tinha como discernir o que era choro e o que era júbilo. E era tanto júbilo que se ouvia de longe. As pessoas, ou seja, as pessoas paravam para ouvir, para tentar entender o que está acontecendo. E isso nos faz refletir que a presença do Senhor, ela verdadeiramente, ela nos preenche, ela tira a nossa tristeza, ela adorar a Deus é incomparável. E quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos jubilosos na presença do Senhor, isso outras pessoas começam a ver e elas querem entender o que está acontecendo na nossa vida. Porque foi isso que aconteceu ali. As pessoas queriam entender por que havia choro e alegria. Mas tudo isso representa a presença de Deus na vida daqueles que o adoram. Amém? Eu agradeço você que ouviu esse áudio, que você possa ser abençoado através desta palavra, em nome de Jesus. Amém?